Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Desde já eu desejo uma feliz semana, que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Que a mão do Senhor Jesus esteja sobre você e sua família todos os dias da semana. Eu gosto de imaginar, porque é verdade, se nós formos ler e meditar nas histórias do Novo Testamento e do Velho também, nós percebemos que quando os personagens bíblicos conversam com Deus, né, através da oração, quando eles chamam por Deus, quando eles clamam por Deus, no Antigo Testamento, algo de extraordinário acontece. E no Novo Testamento, quando Jesus esteve aqui, em todos os lugares por onde Jesus passou, sempre algo mudava, algo se transformava. E pela palavra dele, tudo acontecia. As pessoas eram curadas, ele saciava a sede daquele que tinha sede, ele dava visão para aqueles que eram cegos. Através da palavra, ele levantava os coxos, ele ressuscitava os mortos. E agora, imagina o que o toque de Jesus não pode fazer. Eu, às vezes, me pego pensando que eu gostaria de ter nascido no tempo que Jesus esteve aqui na Terra. Eu gostaria de ter nascido naquele tempo, de ver o Senhor, de, quem sabe, tocar no seu manto. Mas o que me alegra é saber que hoje Ele quer me tocar. Ele quer me tocar. E Ele está aqui para fazer isso. O toque de Jesus é real hoje. Ele pode te tocar e te transformar hoje. E é sobre isso que nós vamos cantar. Nós vamos cantar agora que o Senhor pode tocar a minha e a sua mão. E Ele quer fazer isso. Eu peço que nesse momento de louvor você se renda, se entregue e sinta o toque poderoso de Jesus Cristo.
toque transformador que nós recebemos agora através desse louvor. Eu convido você para se colocar de pé agora e se render aos pés do Senhor Jesus.
Deus de Israel, não existe lugar melhor do que estar em tua presença. Obrigada, porque o Senhor se inclina para nos ouvir, para ouvir estes louvores, para ouvir nossas orações. Muito obrigada, porque o Senhor, em sua perfeita bondade, sabe a necessidade de cada filho que se encontra aqui. E eu sei que o Senhor tem um plano, tem uma providência para cada angústia, para cada medo, para cada sonho. O Senhor tem um plano para tudo. E são tantas pessoas no mundo te pedindo algo, e o Senhor cuida assim individualmente de cada um, não deixa faltar nada. Muito obrigada por seu amor infinito. Nós neste momento nos rendemos. Nós acreditamos que recebemos o teu toque, e quando o Senhor toca, o Senhor transforma, e é isso que nós queremos e precisamos. Nós precisamos ser transformados pelo teu poder e teu amor. Continue falando conosco neste culto, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A confiança é essencial para qualquer relacionamento saudável. No casamento, a confiança aumenta quando as ações e reações de cada parceiro são previsíveis, altruístas e voltadas para o bem comum. Quanto mais tempo um casal passa junto, melhor eles se entendem. Uma conexão pessoal consistente e forte é vital para criar e manter a confiança. Portanto, os casais que buscam um casamento saudável podem sacrificar a conveniência, o ganho financeiro ou as oportunidades profissionais para permanecerem juntos. Assim como a confiança é crucial nos relacionamentos humanos, a fé é igualmente importante em nosso relacionamento com Deus. Sem fé, é impossível agradar a Ele. A fé também se desenvolve por meio da conexão constante com Deus e da disposição de sacrificar qualquer coisa que possa atrapalhar esse relacionamento. Uma área em que nossa fé é testada é na doação. Em um mundo em que o custo de vida continua a aumentar, é preciso ter fé para devolver a Deus o que é seu por direito. Sem fé, aqueles com renda limitada podem achar difícil doar. Mas a fé confia na palavra de Deus e acredita em sua confiabilidade e promessas. Em Malaquias, Deus nos convida a testá-lo trazendo os dízimos e as ofertas para o seu depósito. Então Deus diz: "E ponham-me à prova nisto, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos tais que não haja lugar suficiente para recebê-las." Sempre que damos, demonstramos nossa fé em Deus e em suas promessas. Quando deixamos de doar, isso pode indicar uma falta de confiança nele, muitas vezes por estarmos espiritualmente desconectados. Hoje, considere colocar sua fé em ação, devolvendo regularmente o dízimo e as ofertas baseadas em porcentagem sempre que receber uma renda. Que possamos colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Boa noite, igreja, a todos os irmãos e amigos que se encontram aqui nessa noite. Tudo na igreja envolve adoração. Acabamos de louvar agora a Deus com belos hinos, e isso é adoração. Devolver dízimo, ofertas também é adoração. Então, se alguém quer trazer o seu dízimo, a sua oferta, caso você não entregou ontem, aqui está o momento, né? Aqui está a urna para você depositar o seu dízimo e a sua oferta, caso realmente alguém queira adorar a Deus dessa forma. Esse é outro método de adorar a Deus. Eu queria saber nessa noite aqui quantas pessoas
não são adventistas ainda, que não pertencem à comunidade adventista. Tem alguém? Você recebeu um cartãozinho lá na recepção? Foi dado um cartãozinho lá para cada pessoa e para você preencher o que esse cartãozinho tem. Você vai colocar o seu nome, depois eu vou passar para ela o cartãozinho, colocar o seu nome. Se você quer uma visita de alguém da igreja ou quer conhecer mais a Bíblia, nós temos pessoas qualificadas aqui para levar a palavra de Deus ou fazer uma visita. Então, se você deseja, pega esse cartãozinho, preenche e deixa lá na recepção. Ok? Em um livro, O Rei Nasceu, Lon Valdelson, ele escreve e fala de um ancião de igreja que continuamente, em toda pregação, em toda palavra que era pregada, ele gritava amém, bem forte, assim como o irmão Isidro faz aqui na igreja. E aquele médico que estava ali na igreja ficava incomodado pelo fato daquele ancião, em toda circunstância, principalmente na igreja, dizer amém, amém. Certa vez, o ancião estava com um problema de saúde e procurou então esse médico. E o médico então fez ele esperar muito. O médico vou deixar ele esperar aqui, porque eu estou incomodado com esse ancião, que em tudo ele diz amém. Eu não sei porque ele diz tanto amém. E vou deixar com ele aqui uma revista científica nas mãos dele, para ver se ele diz amém, porque eu acho que ele só diz amém quando está estudando a Bíblia. Então o médico entrou para o consultório e de repente o médico ouviu amém. Aí o médico, não é possível. O que você viu de amém num livro de ciência? Eu estou vendo aqui que descobriram no Pacífico o lugar mais profundo, 11 mil metros de profundidade. Lá no Pacífico tem um lugar. Sim, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? É o que vamos ver agora. Miqueias, abre aí. O que foi que esse ancião descobriu que fez ele dizer amém ao estudar um livro de ciências? Miqueias 7:19. Eu convido vocês a abrir a Bíblia. É um livrinho pequeno, logo depois de Daniel, antes de Mateus. Depois de Daniel e antes de Mateus, você vai encontrar o livro de Miqueias. Antes do livro também chamado Naum. Eu não sei se ajudou muita coisa, né? Miqueias 7:19. Logo depois de Daniel e antes de Mateus. Miqueias 7:19. Foi isso que fez com que o ancião exclamasse amém ao ler o livro de ciência e descobrir que existe um lugar com 11 mil metros de profundidade no Pacífico. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus pega todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todos os nossos defeitos e joga nas profundezas do mar. Só que o que Deus faz aqui, ao citar esse texto, não é com água que Ele faz isso, Ele faz com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo cobre qualquer pecado. E por isso aquele homem exclamou amém. E eu digo o mesmo. E se você crê e acredita realmente que o sangue de Cristo pode cobrir qualquer pecado e que Ele tem poder de lançar todas as suas iniquidades nas profundezas do mar, eu quero que você venha aqui à frente e nós iremos fazer uma oração para entregar nossa vida nas mãos do nosso Deus. Miqueias está citando Isaías 53. Cristo tem poder de lançar todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aqueles que puderem se ajoelhar, os que não puderem, não tem problema, viu?
Aleluias ao nome poderoso do nosso Deus. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Consolador Espírito Santo, que nos ensina e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, que deu a sua vida e derramou o sangue precioso para cobrir e pagar todos os nossos pecados e lançar nas profundezas do mar. Aleluias ao nome de Jesus. Nesse momento nós estamos aqui, Senhor, de joelhos, para entregar em Tuas mãos, entregar em Teu altar todas as nossas enfermidades físicas, mentais e espirituais, e que o Senhor, meu Deus, venha cuidar e venha curar de cada um de nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, iremos continuar adorando o nome de Deus através de um louvor especial. Vou chamar aqui Rodrigo. Boa noite a todos. Eu estou aqui pra dizer que fui longe demais. Vivi os prazeres que o mundo mostrou-me e algo mais. Deixei teus caminhos ao ponto de achar que não dava mais pra voltar. Mas olho pro céu, pois preciso de ti pra recomeçar. Quero recomeçar a viver ao teu lado e contigo andar, sem nunca deixar de estar contigo, ó Pai. Com seus braços de amor me conquistou, ó Senhor, aqui estou. Me dê outra chance, Pai, quero recomeçar. Eu estou aqui pra dizer que fui longe demais. Vivi os prazeres que o mundo mostrou-me e algo mais. Deixei teus caminhos ao ponto de achar que não dava mais pra voltar. Mas olho pro céu, pois preciso de ti pra recomeçar. Quero recomeçar a viver ao teu lado e contigo andar, sem nunca deixar de estar contigo, ó Pai. Com seus braços de amor me conquistou, ó Senhor, aqui estou. Me dê outra chance, Pai, quero recomeçar. Quero recomeçar a viver ao teu lado e contigo andar, sem nunca deixar de estar contigo, ó Pai.
com seus braços de amor me conquistou. Ó Senhor, aqui estou. Me dê outra chance, Pai, quero recomeçar. Amém. Boa noite, igreja. Mais um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho da palavra de Deus aqui com vocês. Queria dar as boas-vindas também ao pessoal que está visitando a gente. Seja muito bem-vindo à casa de Deus, tá bom? E hoje me veio uma reflexão sobre o que a gente pode falar. E eu li esse texto alguns meses atrás e achei incrível. Eu falei, isso aqui dá um bom sermão. E aí vamos então falar um pouquinho sobre 2 Reis 6, do verso 6 a 15. E eu convido a você a refletir sobre aquele tema que está ali. Os olhos fechados para o invisível, o que faremos? Mas antes convido a você a curvar nossas frontes, como você está mesmo, para a gente poder fazer uma oração. Que Deus abençoe essa noite de hoje, amém? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de falar o Teu nome. Senhor, cala-me como ser humano para que a Tua voz soe aos corações dos que estão presentes aqui, Senhor. Que o Senhor fale através de mim, que o Senhor nos diga, Senhor, o que precisamos ouvir, mas não o que nós queremos. Que seja feita a Tua vontade, a Tua perfeição, porque o que vem do Senhor é belo, perfeito e prazeroso. Obrigado, Deus, abençoe essa noite de hoje, a programação, é o que eu te peço, em nome e por amor a Jesus. Amém. Então, vamos lá. Nós vivemos, irmãos, cercados aí de muitas incertezas, muitos problemas, que eu vi a vida do crente é isso, a vida do crente, ela é cheia de desafios. O crente que não é desafiado, está tranquilo, né? O crente que não é desafiado precisa rever os seus conceitos, porque nós que temos a palavra de Deus, entendemos o que Deus quer da gente, passaremos por aflições mais cedo ou mais tarde. E aqui eu convido você a interpretar, a imergir nessa história de 2 Reis capítulo 6. Nós acordamos, nós lutamos, nós trabalhamos, passamos o dia inteiro fora de casa às vezes, cuidando dos filhos, e sempre há um exército inimigo, um exército que nos quer derrubar, porque é isso que faz nos fortalecer. E aí nós acordamos e temos problemas do dia a dia, problemas da pressão do trabalho. Vocês recebem pressão do trabalho? Eu recebo pressão do trabalho, porque é comum. Também temos o quê? Nós temos as crises, muitas crises, incertezas. O que vai ser do amanhã? Repare que são coisas que a gente não consegue ver. É algo invisível. E os medos? O que nós temos aí? Qual é o medo? O medo do amanhã, o medo do que vem pela frente, o medo das coisas, das incertezas, de tudo aquilo que eu não consigo prever. Então a gente consegue entender que há algo por trás disso tudo que não nos bloqueia para enxergar algo que Deus quer que nos enxergue. E é claro, e por que não, nós também passamos por grandes tentações. As tentações, nós somos provados diariamente a nossa honra a Deus, nós somos provados porque o que Deus quer da gente, nós somos provados para honrar nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nosso querido Senhor. Todos os dias vivemos uma batalha espiritual, e tudo isso faz parte da nossa vida. Bom, quando enxergamos um problema, convido você então a abrir a sua Bíblia em 2 Reis 6:15. Acompanhe comigo aí.
2 Reis 6,15. Aqueles que encontraram, diga amém. Muito bom. Então a palavra de Deus diz assim, 6,15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E aí nós temos então a grande dificuldade. Eu preciso contextualizar essa questão aqui. Vamos entender que antes de chegar até aqui, nós temos que entender o capítulo 8, que não está aqui, mas que vou incorporar agora neste momento. Havia uma guerra entre o rei da Síria e o rei de Israel. E o rei da Síria, a todo momento, armava emboscada para pegar o povo de Israel. Só que aí, o que acontece? Toda vez que o rei planejava alguma emboscada, Eliseu era avisado por Deus. E o rei ficava angustiado. A Bíblia conta que o rei ficava angustiado, ao ponto, inclusive, de convocar os seus comandantes ali e perguntar: ora, quem aqui está a favor de Israel e contra o rei, o vosso rei? E aí um dos servos pergunta: não, senhor, meu senhor, não tem ninguém aqui contra ti. Muito pelo contrário, somos todos aqui contigo. Porém, tem um detalhe: o homem de Deus, que no caso é o profeta Eliseu, era avisado por Deus sobre qualquer tipo de emboscada. Então o rei diz assim: vá até ele e mande prendê-lo. Onde é que ele está? Aí um dos servos diz: ele está em Dotã. Então vá até lá. Muito bem, então à noite, a Bíblia conta que foi o exército da Síria, acampou ali na cidade, de modo que estava tudo cercado, não tinha por onde correr. E aí entra essa história. E aí o servo de Eliseu acorda no maior desespero, porque nós, fala a verdade, você já encontrou uma situação assim? Você já se perguntou: e agora, Senhor, o que farei? O que você faz quando uma situação está apertada? Alguém já passou por alguma coisa nesse sentido, nesse aspecto? Talvez já, talvez sim, mas um certo dia vai passar, porque isso faz parte. Então, quando você encontra um problema, você começa a entender que, e agora as minhas forças foram todas esgotadas. Para o servo de Deus, não havia mais possibilidade alguma, por isso o desespero. E aí, nós encontramos talvez uma cena como essa. Alguém já fez isso alguma vez? Já foi lá no travesseiro, quando foi dormir, e aí começou a fechar os olhos e pensar nas possibilidades, e parece que nada acontece. Parece que Deus não responde. Parece que eu falo, e as coisas não andam. Sabe qual é a questão, irmãos? Muitas das vezes, nós olhamos apenas o problema. Essa é a questão. Quando você tem fé, não significa que a fé vai eliminar o problema. Quando se tem fé, eu sou crente, eu conheço tudo, cumpro os 10 mandamentos, vou à igreja, cumprimento o irmão, trago alguém para a igreja, pronto, o problema sumiu. É assim? Não é assim. Acontece que quando a gente olha apenas o problema, é que as coisas não andam. E aí o problema parece ser maior do que Deus. Tem algumas áreas que eu vou citar para vocês aqui, que vocês podem achar realmente, algumas delas eu passei por isso. Eu achei que talvez meu problema fosse maior do que Deus. Imagine você num diagnóstico difícil, numa doença terminal. É difícil, né, irmão? Onde é que encontro forças para continuar louvando o nome de Deus? Aí tem gente que olha: por que comigo? Eu vou à igreja sempre, trago testemunhos, eu louvo, eu canto, eu prego, trago pessoas, sou uma pessoa de bem, não faço mal a ninguém, mas por que comigo? Por que com alguém com quem eu amo? É duro, né, irmão? Talvez o problema que você acha que é maior do que Deus não é. Talvez não, certeza que não é. Acontece é que nós temos uma única visão,
ou tentamos ter a visão que precisamos, mas não encontramos. E o que dirá nas contas? Alguém aqui já ficou no vermelho? É capaz, né? Quem nunca ficou no vermelho? Deixa eu lhe contar uma história minha. Agosto de 2025. Era um projeto da igreja chamado, agora eu não me lembro, Quebrando o Silêncio. Quebrando o Silêncio, agosto de 2025. Aquele mês foi um mês terrível financeiramente para mim. As coisas apertaram de tal modo que é só pela misericórdia mesmo. E aí, quando você está apertado e aparece uma situação, e aí? O que faremos? O que farei, né? E naquele dia, eu tinha ido ali na Vila Dulce, o projeto era no sábado, e na sexta a gente veio na igreja, se preparar, deixar tudo certo, e na sexta-feira a gente foi deixar a tia Rita na casa dela, e na volta, ali na Vila Dulce, eu estava passando, não tinha placa, a vez era de quem estava na pista, e um motoqueiro veio de uma vez, vrum, pá. Para não falar um estrondo maior, né? Então, bateu no carro. Bom, aí eu pego as duas mãos no volante e faço isso aqui, ó. Primeiro eu pensei, vou olhar o camarada. Aí levei os meninos chorando no carro, esse Kelly aqui do lado, e vamos ver o que o rapaz. Aí quando eu vi que o cara levantou, menos mal, né? O cara levantou, e aí eu fui até ele e perguntei, e aí, meu amigo, como é que você está? Está tudo bem? Ele disse, não, está tudo bem, tal, porque veio a moto aqui não teve praticamente quase nada. Eu falei, isso numa sexta-feira à noite. Eu disse, ó, eu não vou resolver nada por hoje, eu só vou pegar o seu telefone e na segunda-feira a gente conversa, tá ok? Ele, tá ok, você precisa ir para o médico, quer levar alguma coisa? Ele, não, está tudo bem aqui, não tem, realmente, o rapaz não tinha nada. Então, ele pegou a moto e foi. Voltamos para casa. Quando voltei para casa, agora você pense o clima, eu já estava, do momento do acontecimento até chegar em casa, já pensando, bom, cara, está tudo bem, agora vamos pensar nas despesas, né? O rapaz era bem humilde. Eu imaginei, quando eu fiz os cálculos, já adiantando o assunto, deu 5 mil. 5 mil para quem já está apertado, você acha que é o quê? É o fim do mundo, né? Pois bem, na segunda-feira eu ligo para o rapaz, chegando em casa à noite, e pensando já nessa história, pensando já em tudo que ia materializar, já estava pensando em quem ia contactar, o carro estava um estrago. Na frente, então, sabe aquela pancada que dá vergonha até de você sair na rua com o carro? Estava o meu. E aí na sexta-feira, à noite, quando eu chego em casa, eu estaciono o carro, eu começo a desaguar. Porque a gente, homens, nós sabemos que nós somos o provedor de casa. Nós não podemos falhar, meu querido. O menino quer comer, a mulher quer se vestir, precisa sair, as coisas têm que andar. E aí? Encostei a mão na parede, aí vem Theo e me dá um abraço. Ali eu entendi. Foi Deus me abraçando. Ali eu entendi o que eu queria falar, o que Deus queria falar comigo. Um abraço foi tipo assim, meu filho, eu estou com você, fique tranquilo. Queridos, até me emociono. Todos os meses, eu não sei vocês, mas todos os meses para mim é uma alcateia, é uma luta diária, todo mês tem que bater. Você sabe quantas vezes Deus me deixou a fatura do meu cartão vencer? Ou atrasar? Nenhuma, para a honra e glória de Deus. Aos olhos humanos, aquilo era impossível. Não tinha. E começou a aparecer serviço de um lado, que aí tem quem trabalha com alguns serviços autônomos, depende às vezes da procura. E aquele mês aconteceu. Parentes ajudando, e vamos lá. Resumindo a ópera, deu tudo certo, irmãos. E nesse dia, quando eu liguei 3 vezes, eu liguei na segunda, eu liguei na semana, e o rapaz não atendeu. Na terceira vez que ele não me respondeu, eu disse, Senhor, este homem está perdoado. E isso não significa, eu não tinha ciência de que as pessoas estavam ajudando, a dívida estava lá. Eu assumi e disse assim, Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade.
E aí, passado esse tempo, veio as situações e tudo se resolveu. Mas não é fácil, né, irmãos? A vida é difícil. E o casamento, né? Que dirá o casamento? Repare que são situações que parecem que você olhar para o problema e o problema ser muito maior do que Deus, mas não é, irmãos. Mas a vida de casado é difícil. Alguém tem uma vida de casado tranquila aí? Deixa eu ver. É difícil ou não é? É boa, não é? Deus falou que o casamento é bom. É ou não é? O casamento é bom. O casamento é bom, foi Ele que criou. Mas você passa por situações. O homem e mulher têm gostos diferentes, têm situações diferentes. E aí, eu aprendi uma coisa no casamento, viu, irmãos? Eu aprendi que casamento é sacrifício. Depois que eu entendi isso, tá ali minha esposa, talvez, que não deixe mentir, mas eu me senti muito melhor, tanto para mim, quanto para ela. Você sabe o que é você aceitar o erro, engolir seco, mesmo sabendo que você está certo? E ainda você dizer assim, foi muito bom, foi legal, é isso aí, vamos lá. Aí depois, com jeitinho, você vai mostrando que talvez o caminho era esse aqui, mas é com jeitinho. Porque se você diz que não está certo, você cria discussões. Então você começa a entender que às vezes é melhor você ceder, porque aí está o segredo, às vezes é melhor ceder, perdoar, conviver. Está errado, tá, não está nem aí. É melhor você conseguir um beijo no final da noite do que cara virada. Ceda. Hashtag fica a dica. E eu vou te falar uma outra coisa, que talvez o problema seja maior do que Deus, que você talvez entenda isso, e não é. Irmãos, talvez aqui na igreja, há pessoas que louvam a Deus, que seus filhos foram criados na igreja, que foi ensinado com os princípios bíblicos. Você é uma pessoa, nota 10, todo mundo te vê bem, você consegue trazer pessoas para dentro da igreja, mas talvez os seus filhos não estão. Deixa eu te falar uma coisa para você, não desista não, viu, irmão? Se há alguém esta noite que tem um filho ou filha que está fora da igreja, não desista, porque Deus está contigo, amém? Deus está contigo, meu irmão. Luta, tenha fé. Em 2 Coríntios 4,18 tem uma mensagem. Tudo que você está vendo aqui é necessário a gente passar, é necessário que tenhamos essa convicção, mas nós temos que olhar um pouco mais para cima, nós temos que abrir os nossos olhos. Em 2 Coríntios 18 diz assim, porque não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Olha que interessante. Quando o servo de Deus entendeu que haveria um problema, Eliseu agiu de forma diferente. Nós temos a tendência de ter 3 situações. Nós temos o olhar natural, em 2 Reis 6,16, nós temos um olhar natural, um olhar que entende a ameaça e o problema, e um olhar diferente. Mas continuando, vamos lá em 2 Reis 6,16, que Eliseu diz assim, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. Eu imagino a cena do homem de Deus, do servo de Deus olhando para um lado, olhando para o outro, e perguntando, mas quem você está falando com quem? Como são os mais nossos do que os que estão com ele? E aí, nós temos então a seguinte questão. O olhar natural. Nós somos tendenciosos a olhar ao natural. Repara que quando você tem fé, como eu te expliquei, não ignora o problema continua lá. Na medida que você vai avançando, que você vai entendendo que Deus tem um propósito para a sua vida, aí você tem um olhar da intercessão, reconhece a ameaça, reconhece a realidade, mas Eliseu, diferente do que o seu servo, ele entendeu o olhar da fé. Repare 2 pensamentos, repare 2 tipos de perfis. Uma pessoa que é desesperada, olhar a toda a sua volta, não encontrar uma solução, se desesperar, gritar, falar que Deus não serve, que ele está sozinho, e um outro
pleno, sereno, convicto de que as coisas vão dar certo. Eliseu enxergou aquilo que seu servo não enxergou. Eliseu não se curvou, irmãos, diante do problema. A questão é que Eliseu, a fé, ele não negou a realidade. Ela interpreta a luz de Deus. Perceba a diferença? Eu acreditar que vai dar certo é uma coisa, mas colocar Deus e entender que Ele, através dele, a coisa vai funcionar, é totalmente diferente. É eu abrir mão do meu eu e entregar ao Senhor. Eu não sei a sensação de vocês, mas quando eu passo por uma situação muito próxima a isso, e faço uma oração e digo, Senhor, está nas tuas mãos. Mas a verdade é que sempre esteve, né? Sempre esteve. A questão é que nós temos que nos curvar diante da vontade do Pai, porque a vontade do Pai sempre vai prevalecer. Sempre vai prevalecer. Salmo 27 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Pronto, tudo certo. Segundo Reis 6,17, nós temos uma mensagem que diz assim, Senhor, peço-te que abra os olhos dele. E aí Eliseu, já respondendo à mensagem do seu servo, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A cena, eu imagino que é algo nesse sentido, irmãos. Imagine Eliseu apontando, olha lá, veja. E agora, acredita? O servo de Deus não precisava de um exército para combater o outro. O servo de Deus precisava de uma nova visão. Em Efésios 1,18 diz, iluminados os olhos do vosso entendimento. Quando nós abrimos os nossos olhos, irmãos, nós enxergamos aqui 3 situações. Preste bem atenção. Primeira, Deus, você nunca vai estar só. Nunca vai estar só. Quando você abre os olhos para o invisível, quando você abre os olhos para as possibilidades e deixe que Deus fale através de você, você nunca vai estar só. Outra, Deus trabalha sempre da forma dele, no tempo dele, nos bastidores, sem que você perceba às vezes, mas Ele está lá, atuando. E quando você confia em Deus, os anjos trabalham ao seu redor e acampam sobre ti. E isso é louvável em nome de Jesus. Eu queria convidar os irmãos a interpretar aqui 3 situações de pessoas, de situações da Bíblia, que abriram os olhos diante do problema, que não encontraram o olhar humano, mas os olhos que Deus queria que eles vissem. Vocês conseguem entender quem é esse personagem aí? Até meu filho acertou, né? Daniel, exatamente. Daniel foi o quê? Foi vítima de uma conspiração dos aliados do rei, foi jogado à cova dos leões, porque desobedeceu o decreto. Daniel orava 3 vezes ao dia, e aí Daniel foi jogado à cova. Neste momento, Daniel orou ao Senhor, e um anjo veio e fechou a boca dos leões. É muita fé, né, meus irmãos? Ser jogado na cova dos leões e chegar e orar, pedir, Deus, é contigo, me faça ter essa visão, Senhor. E esse aqui, vocês conhecem? Imagine você cercado de um lado, montanhas, e à sua frente um mar. E aí você ou nada, ou você se entrega para o exército egípcio. Quem estou falando? Moisés. E aí Moisés, Senhor, é contigo, Pai. É o Senhor que direciona. Coloca o cajado na água, abre o mar. Eu devo imaginar que cena linda, viu aquela situação, né? No céu a gente vai ver. Então, Moisés fala assim, o Senhor pelejará por nós. Ele fará tudo. E esse talvez seja o mais difícil. De quem estou falando? Alguém arrisca? Hã? A imagem, pode ter várias interpretações, né?
Mas nesse caso aqui é de 2 Crônicas 20, a vitória de Josafá. Josafá estava então ali cercado pelo exército inimigo, e aí Deus pede, vai lá, enfrenta eles, coloque lá pessoas que cantem. E aí ele colocou pessoas que cantem, começou a cantar. Quando chegou para enfrentar os inimigos, os caras estavam se degladiando uns com os outros, a ponto de todos estarem mortos. A Bíblia conta que quando o Josafá chega, tudo resolvido. Queridos, Deus luta por nós. Essa luta em especial de Josafá não era de Josafá. A Bíblia conta que essa luta era de Deus. Acalme-se, essa luta é minha. E quando a luta é de Deus, meu irmão, a vitória é certa, não é ou não é? Em nome de Jesus. Muito bem. 2 Reis 6,18, vamos acompanhar de novo. Em 2 Reis 6,18 nós temos o seguinte: e quando os sírios atacaram, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que fira esta gente de cegueira. E eles o feriu com cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, recapitulando a história, então o servo de Deus se desespera, Eliseu acalma, Senhor mostra para ele que nós estamos bem. E aí, quando o exército sírio vem ao encontro de Eliseu, aí Eliseu vai e se manifesta na tua glória e diz assim: Senhor, fira esta gente, meu pai, segue-os. Imagine, irmãos, você encontrar seu servo de Deus, servo do profeta, né? E você encontrar o exército como esse à sua frente. Claro que não com essas armas, não com essa gente, mas o inimigo era muito forte. O inimigo era muito bem preparado. E aí, quando você olha uma situação dessa, não bate um desespero, porque realmente a situação é difícil. Realmente é muito complicado. E aí, a questão toda é que Deus não vence como o mundo vence. Isso é o mais impressionante. Qual era a ideia? Cegar o povo a ponto de se manifestar. Deus manifestou a sua glória. Quem em sã consciência, um estrategista, ia planejar atacar o exército inimigo, um vai dizer assim: não, você ataca a flecha para o outro lado, o outro ataca pelo machado, ou sei lá, ou com lanças, mas vai ter um que vai dizer assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar areia no olho daquele povo, vai todo mundo cegar. É louco. Mas Deus faz o que a gente não faz. Em Zacarias 4,6 diz: não por força nem poder, mas pelo meu Espírito. Nós humanos precisamos de força, poder, mas Deus é pelo Espírito, por si só já basta. Queridos, temos uma segunda lição nessa história. Quando Deus cega o povo, cega o exército inimigo, Eliseu chega e diz ao povo assim: o homem que você procura não é nem por esse caminho e nem pela cidade, sigam-me. A Bíblia conta que Eliseu leva esse povo até Samaria, e aí chegando lá, Eliseu ora para Deus e fala assim: Senhor, peço-te que abra os teus olhos. Quando isso acontece, eu imagino a cena do exército inimigo olhando e vendo que está em terras inimigas. E aí nós temos a seguinte história. Em 2 Reis 6:21, acompanhe comigo, nós temos assim: meu pai, devo matá-los? Aí você pode estar perguntando, por que o rei chama Eliseu de meu pai? Porque na época era uma honraria e o rei entendia que Eliseu era um profeta de Deus. Por isso que ele chama de meu pai. E o verso continua no 22, diz: não os mate. Repare o ato de misericórdia. Ordene que lhe dê pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você se esqueça disso. Deus não faz obra pela metade.
Deus, quando faz a obra, Ele faz completa. Queridos, Deus poderia falar assim: eu vou cegar esse povo e vocês vão embora, tá bem? Naquele momento ali já estava tudo resolvido. Eliseu pegava as trinchas dele, ia sair com o servo e estava tudo certo. Horas depois, Deus ia voltar a visão daquele povo e aquele povo ia voltar a atacar. Mas Deus não quer isso. Deus quer resolver. Deus quer resolver. E aí, quando esse povo chega ao rei que quer matá-lo, Eliseu fala: não os mate. Eliseu teve duas situações que nós precisamos aprender. Misericórdia. Você já teve a chance de se vingar de alguém, irmão? Você já teve a chance de, quando o irmão ferir você, ou que você seja, quando você estiver quando você for crente, ou quando você não era, você já teve a chance de se vingar no ato? Eliseu teve. O que ele fez? Deixe-os ir. E além disso, dê de bebida e comida para esse povo. Deus ensina que nós tenhamos misericórdia uns com os outros, para que a gente possa, para que Deus possa ter misericórdia também conosco. Deus ofereceu a esse povo, ao exército inimigo, perdão, graça e testemunho. Faz sentido isso para você, meu irmão, minha irmã? Perdão, graça e testemunho. Em Romanos 12, 19 a 21, diz assim, talvez se essa mensagem não esteja clara no seu peito. Romanos 12, 19 a 21 diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não sei se você tem dificuldade de liberar o perdão. Não sei se você tem dificuldade em entender que há erros que precisam ser perdoados, mas talvez está travado. Talvez você tenha dificuldade em não, ele não merece, ou ela não merece. É difícil, você não sabe o que eu passei, irmão Távio. Foi muito difícil esse momento. Deixa eu te falar uma coisa. Teve alguém que no ato da sua morte diz assim: Senhor, eles não sabem o que fazem. Estou falando de Cristo, irmãos. Cristo se compadeceu no ato da sua morte. E por que você não libera o perdão para sua irmã ou seu irmão? E eu não me refiro apenas aqui da igreja, se há um problema, mas no seu trabalho, no seu dia a dia. Se te faça mal, faça o bem. E ainda, em Mateus 6,43, preste atenção nesse recado: amem aos seus inimigos e orem pelos que te perseguem. O recado é bem claro: não faça amizades com seus inimigos, tolere os seus inimigos, compadeça dos seus inimigos. Deus disse claramente: amem os seus inimigos, porque Deus é amor. Ele é o amor em si. Queridos, depois desse ato de misericórdia e perdão, a Bíblia conta, no versículo 23, que não houve mais nenhuma investida contra o povo de Israel. Porque tem batalhas que só são vencidas quando estão de acordo com o que Deus quer. Amém? Neste momento, vou convidar, desculpe as mulheres, vou convidar a mulher mais linda dessa igreja a cantar comigo. Tá certo? Logo depois do louvor, a gente faz uma oração, tá bem? O meu Deus é o Deus do
Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, 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 o meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Amém. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração? Oremos. Santo, santo, eterno Deus, obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Obrigado porque o Teu nome penetra em nossos corações. Ó Deus, Senhor, nos permita, Senhor, tirar a capa dos olhos naturais e enxergar com os olhos da fé, Senhor. Deus, o Senhor sabe que há muitos problemas que nós passamos, há muitas dificuldades, há situações, Senhor, que aos nossos olhos é impossível, porque somos medíocres, somos humanos, somos carnes. Por mais que entendamos que o Senhor é o Rei, que o Senhor é dono de todas as coisas, de tudo o Senhor provém, ainda assim falhamos, perdão, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe pelas nossas transgressões. Nos perdoe pelos momentos em que a nossa fé for fraca, em que mesmo com a palavra em nossa mão, às vezes escorregamos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa alma. Tenha misericórdia de cada um aqui, Senhor. Pai, nos dê, Senhor, conforme a Tua palavra. Nos conceda bênçãos, Pai, mas também nos ensine. E que, se for preciso, para continuar nos Teus caminhos, nos quebre ao meio, Senhor, porque nós somos sedentos da Tua palavra. Nós somos sedentos, Senhor, em aprender mais sobre Ti. Deus, eu oro também, Senhor, pelas pessoas que passou por algum problema citado aqui, Senhor. Um problema no casamento, um problema de uma doença terrível. Me veio o nome aqui agora da Grazi, Senhor.
Ó Deus, a tua mão poderosa, vá até ela, Pai. Vá até ela, cure-a, Senhor. Deus, ela é uma jovem, tem 20, 21 anos, tem muito para viver. Tenha misericórdia dessa alma, Senhor. Oh Deus, se tudo pode, o Senhor concede tudo, Senhor, mas somente da tua vontade. Pai, oro por aqueles que há problemas diversos, o casamento, financeiro, familiar, situações com os filhos, que ainda relutam em não ir para a igreja. Senhor, penetre este coração, quebra, Senhor, traga de volta para a tua santa casa, Pai. Que o Senhor haja conforme o teu querer. Senhor, que o Senhor leve essas pessoas para casa, que elas possam refletir no que foi dito aqui hoje. Que, se for preciso, Senhor, que há mudanças, que mude. Há uma quebra de paradigma, há uma situação que precisa ser feita ou desfeita. Que o Espírito Santo vá até esta pessoa neste momento e fale para ela, Pai. Mude, minha filha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É assim que diz Jesus Cristo: quem vê por mim nunca morrerá. Senhor, eu oro por aquele que entregou a tua vida por nós, que pagou o preço dos pecados, Jesus Cristo. Amém.